minha mãe é minha avó e a tua mãe é Suzy vó. Falei, ai meu Deus, eu tô confundindo a cabeça da menina. Olha lá. Deixa depois. É. Vamos pra casa? Não. Não? Não? Vamos que a louça do bolo ficou lá. Seu pai lavar. Oi. Oi. Yuri. Não? Ui. Yuri. Fala, oi gente, olha lá, ó. Oi gente, hoje eu tô aqui com meu vô pra falar oi pra todo mundo. Olha lá, fala ali, ó. Fala, oi, olha lá, Lara. Fala, oi gente. Ela não sabe disso aí. É, olha lá, bem-vindos. Fala, bem-vindos na live do meu vovô. Acabou. Abô. Abô. O que acabou? Mickey. É o Mickey, acabou. O Mickey acabou. Dá tchau pro pessoal. Dá tchau, ó. Dá tchau lá. Olha lá o vovô. Fala, oi, gente. Tchau, gente. Todo meu avô aqui. Fala. Alô, pai. Tchau. Olá, gente. Já tô chegando aqui. Tô dando tchau pra minha turma. E depois de amanhã. Nossa, até. Porque quando a gente mudou, eu dei muito livro embora. Eu só mantive os que realmente importavam. Então tava fácil de achar. Olá, Yuri. Tchau, cara. Tchau. Até Até mais. sábado. Tchau. Ainda sei. Agora ficou Yuri. Ô, Souza. Souza. Precisa abrir lá com o seu controle, amor. Só ele abre. Olá, povo querido. Desculpa aí. Teve uma turminha aí que recebeu a saudação da Lara, né? Tudo bem com vocês? Deixa eu ver quem tá por aqui. Olá, Ilze. Olá, Fabiane. Que bom, Fabiane, que você conseguiu, hein? Obrigado, Ilze, pelos parabéns. Olá, Arnaldo. Marcos. Sônia. Boa noite. Quem mais tá aí? Ruth, bem-vinda. Olá, Maristela. Ana Kelly. Obrigado, Ana Kelly, pelos parabéns. E aí, voltou? Olha, nós vamos tentar, hein? Hoje tá uma bomba a internet aqui. Não sei o que tá acontecendo. Fala, Toninho. Bem-vindos. Vamos tentar. Já travou aqui, já destravou de novo. Vamos ver se a gente vai conseguir, hein? Espero que a gente consiga. Olá, Márcia, bem-vinda. Obrigado pelos parabéns. Olá, Noêmia. Muito obrigado.
Ok, gente. Beijo para todos vocês que estão me desejando os parabéns aí, ok? Muito obrigado. Olá, Ariane, bem-vinda. Muito bem. Quem mais está entrando por aí? Cecília. Olá, Cecília, bem-vinda, querida. Eu não sei o que está acontecendo hoje, a internet aqui, pelo menos na nossa região, está ruim o dia todo. Ela está muito oscilante, travando toda hora. E isso que a gente paga caro, né? Para ter uma internet boa, mas ainda assim a gente tem enfrentado esses problemas aqui. Obrigado. Quem mais entrou aí? Fernando. Olá, Fernando. Bem-vindo. Muito bem, gente. Já que hoje está meio oscilante, a NET aqui também, Toninho. A NET aqui. Já que hoje tá... não acredito! Anjinha! Que legal ter vocês aqui comigo. Muito bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. Mas como eu ia dizendo, como a internet hoje está bem oscilante, vamos tentar caminhar aqui de forma mais objetiva para ver se a gente consegue fazer a live toda sem ela travar. Ela já deu uma travada aí, né? Mas vamos ver se a gente consegue caminhar sem ela travar. Eu quero agradecer a todos vocês pelas felicitações aí. Para quem entrou e não sabe, hoje é meu aniversário, 54 anos. Eu sei, não parece, né? Parece 60, né? Mas tudo bem. É 54, ok? E como presente de aniversário, para a live aqui também, a Lara deu uma saudação aí comigo, né? No comecinho. Foi muito bom ter ela aqui junto com a gente. Hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 27. Uau, estamos chegando no fim, hein? Amanhã é Atos capítulo 28, a gente encerra o livro de Atos. Então pegue aí a sua Bíblia. Eu quero te estimular, como eu tenho feito das outras vezes, se você não leu o capítulo 27, a ler o capítulo 27, ok? Se você não fez isso antes da live, faça isso logo depois da live, leia todo o capítulo 27 para você ter todo o contexto e para você ler, ok? Na Bíblia aquilo que eu vou estar compartilhando com você. O capítulo 27 vai falar para a gente, vai narrar para a gente a viagem que Paulo faz de Cesareia, então, para Roma, ok? Continua em parte, né, do capítulo 28, a narrativa da viagem, mas o capítulo 27 todo, Lucas descreve com bastante detalhes a viagem marítima que eles fazem, porque eles têm uma experiência bem interessante com relação a essa viagem, ok? Então todo o capítulo 27 ele vai descrever, Lucas vai descrever para a gente a viagem em si. Lucas está com Paulo, né, nessa viagem junto, nesse momento. Por sinal, alguns textos, se você prestar atenção, quando você lê Atos, você vai ver a partir da narrativa das viagens missionárias do apóstolo Paulo, você é capaz de identificar nos trechos da viagem quando Lucas, que é quem escreveu o livro de Atos, está junto com Paulo e quando ele não está. Ok? Quando ele não está, ele vai ficar falando a respeito de Paulo e tal, e quando ele está, ele se inclui. Por exemplo, Atos 27:2 diz assim: embarcamos num navio de Adrimítio, ou seja, embarcamos. Lucas estava junto, né, nessa viagem aqui. No verso 3 diz: no dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, consentiu-lhe que fosse. Então veja, ele fala chegamos, ou seja, Lucas está participando desse momento aqui da viagem missionária junto com Paulo, ao lado de Paulo, assim como ele participou de outros momentos também. Eu quero destacar algumas coisas aqui importantes no capítulo 27. A primeira delas é como Deus muitas vezes move o coração de pessoas que não são seguidores de Jesus, mas que podem ter expressões, ok, de bondade para com outras pessoas, incluindo para com aqueles que são seguidores de Jesus. Isso é dito a respeito do centurião Júlio. No verso 3 diz assim: no dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio era o centurião que estava encarregado de conduzir Paulo e alguns outros prisioneiros até Roma. Então diz que quando eles chegam
em Sidom, Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, consentiu-lhe que fosse visitar seus amigos e receber deles suprimentos de suas necessidades. Então, eu queria destacar esse ponto, esse detalhe aqui, ok? Deus se utiliza muitas e muitas vezes de pessoas que não são seguidoras de Jesus, que ainda não reconheceram o governo de Jesus sobre as suas vidas, para expressar bondade para com outras pessoas e para nós que somos seguidores de Jesus. Lembre-se que quando nós seres humanos nos rebelamos contra Deus, nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Muitas vezes nós associamos a realidade do pecado com aquilo que é mal, não é? Mas o pecado não está relacionado apenas com aquilo que é mal. O pecado também pode estar relacionado com aquilo que é bom, ok? Ou seja, o pecado ele não está relacionado diretamente, embora ele tenha uma implicação, mas ele não está relacionado diretamente a questões de certo e errado, ou a questões morais avaliados ou julgados por nós, seres humanos. Ele está relacionado com a nossa rebelião contra Deus, contra o governo de Deus sobre a nossa vida. Ele está relacionado com o fato de nós não reconhecermos Deus como Deus que é merecedor de toda adoração, é merecedor de toda honra, toda glória, e é merecedor da nossa submissão àquilo que Ele diz que é o melhor, ok, para a nossa vida. Está relacionado a nós não reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador que Deus enviou para pagar, né, a dívida do pecado, para resolver a questão da nossa rebelião como seres humanos contra Ele. Em outras palavras, pessoas podem não conhecer a Deus, mas mesmo assim fazerem coisas boas, ok? Por quê? Porque nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não é só o mal que está presente na vida das pessoas antes delas se encontrarem com Jesus, está também o bem presente. As pessoas, mesmo que não conheçam a Deus, elas são capazes de fazer coisas boas, ok? Esse é um ponto que é muito importante a gente destacar aqui. Um outro ponto que eu queria destacar é que quando eles vão começar, eles estão fazendo a viagem, então, e chegam num determinado trecho da viagem, o apóstolo Paulo ele tem uma palavra profética a respeito do que vai acontecer, e ele dá essa palavra, ok, pro centurião, pro comandante, né? O Júlio, ok? Olha lá no verso 9. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornaram-se por demais perigosa. Eis que o dia da expiação já havia passado e, portanto, Paulo os advertiu. Veja a advertência de Paulo. Paulo está sendo conduzido como um dos prisioneiros, ok? Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa com vários e muitos prejuízos, não apenas com relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Então, o apóstolo Paulo ele tem uma palavra, ele recebe uma palavra profética, ok? De Deus a respeito de como seria a situação daquela viagem, que aquela viagem ia ser uma viagem desastrosa, aquela viagem ia levá-los a perderem muitas coisas e perderem até mesmo a própria vida. E o apóstolo Paulo, quando ele recebe essa palavra profética, ele compartilha isso com as pessoas que estão ali, inclusive com o comandante. Ele não tem vergonha, ele não tem medo de dizer isso. Ele diz, eu antevejo, ok? Isso não estava relacionado diretamente à perspectiva da missão, isso estava relacionado à perspectiva da viagem que eles iriam fazer. Eles poderiam fazer essa viagem de outra forma, por terra ou de alguma outra maneira, mas o texto diz no verso 11, todavia o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir a sugestão do piloto e do proprietário do navio. Então eu quero dizer aqui pra gente que palavra profética, os dons do Espírito Santo que nos são dados, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, ok? Não são apenas relacionados a questões espirituais, vamos colocar assim, ok? Ou apenas relacionados a questões da ordem de nós usarmos para a proclamação do Evangelho. Essas palavras, elas são palavras que podem vir muitas e muitas vezes para a gente no que diz respeito a ajudar as pessoas, né? Então, por exemplo,
no seu trabalho, nos seus negócios, você pode receber de Deus discernimento e impressões com relação a alguma situação, alguma coisa, e dar o direcionamento de como deveria ser a ação, como deveria ser a atitude das pessoas frente àquilo que eles deveriam fazer, aquilo que eles deveriam desenvolver. Se as pessoas vão aceitar isso ou não é outra conversa. O apóstolo Paulo, ele teve essa palavra profética, ele compartilhou. O centurião Júlio não aceitou a palavra de Paulo, ele preferiu ir pela palavra do piloto e do proprietário do navio. Eu quero aplicar isso para situações cotidianas nossas, né? Muitas e muitas vezes nós cristãos precisamos aprender a retomar essa realidade de que a vida no reino de Deus que está em nós é naturalmente sobrenatural e que nós recebemos de Deus, sim, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia com relação à vida de uma forma geral. Infelizmente, nós muitas vezes como igrejas damos mais atenção, como o Júlio faz aqui, né, o comandante faz aqui, para os especialistas, do que para aqueles que servem a Deus e para aqueles que podem trazer uma palavra de Deus de repente para a vida da gente, ok? Eu não estou descartando aqui a importância de nós ouvirmos os especialistas nem nada, mas eu só estou dizendo que Deus sabe mais do que os cientistas, Deus sabe mais do que os pilotos, Deus sabe mais do que os filósofos, Deus sabe mais do que qualquer profissional em qualquer área. Deus tem o conhecimento de todas as coisas e o Espírito Santo de Deus está vivendo em nós, e se Ele compartilha conosco então uma palavra de direcionamento, ok? Se Ele nos dá um discernimento com relação a uma determinada situação, a gente deve ter a mesma convicção que o apóstolo Paulo, de que essa direção que Deus está nos dando é uma direção que deve ser compartilhada com todos, e é a direção que as pessoas realmente deveriam ouvir e deveriam seguir. O texto diz que eles não, o comandante então não dá ouvido ao apóstolo Paulo, mas tem mais do que isso. O verso 12 diz assim: levando em consideração que o porto onde eles estavam, né, não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta e que dava saída para sudoeste e noroeste. Então, um segundo elemento que entra aqui é que não só o comandante não ouve a palavra profética de Paulo, o discernimento que Deus está dando para Paulo em relação àquela viagem, mas prefere ouvir os especialistas, né, humanos, como depois eles tomam uma decisão determinado pela maioria. E aí eu queria que você, por favor, pudesse prestar bastante atenção nisso e pudesse me entender. Veja, nem sempre a decisão da maioria é a decisão correta, ok? Quando nós recebemos uma direção de Deus, quando nós recebemos uma revelação de Deus, quando nós recebemos da parte do Espírito Santo de Deus uma impressão, ok? Com relação ao que nós devemos fazer, com relação àquilo que vai acontecer, quando nós recebemos um discernimento espiritual em relação ao que está diante de nós, aquilo que nós precisamos fazer. Isso pode vir por uma impressão, isso pode vir através de um sonho, isso pode vir através de uma palavra que a gente recebe do Espírito Santo de Deus no nosso espírito. Isso pode vir de muitas formas diferentes, isso pode vir através da palavra de um servo de Deus, né? Como o apóstolo Paulo fez aqui para a gente gente precisa levar em consideração aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando para a gente. Muitas vezes, porque nós vivemos dentro de uma cultura onde nós defendemos a ideia do Estado democrático, ou a ideia da democracia. Muitas vezes nós achamos que o correto é a gente, antes de tomar uma decisão, é a gente ouvir todo mundo, é a gente ver o parecer de todo mundo e a gente seguir a direção daquilo que está sendo proposto pela maioria. Mas nem sempre isso é assim, ok? Nem sempre isso é assim. Quando o Espírito Santo de Deus traz de fato uma convicção para o nosso coração da direção que a gente deve tomar, e essa convicção está baseada, não está contrária à palavra revelada dele para nós, ou seja, não é contra nenhum tipo de direcionamento objetivo da palavra de Deus para a nossa vida, a gente
mesmo que a gente fique sozinho, a gente precisa continuar firmes na decisão ou na direção que o Espírito Santo de Deus está nos apontando, na decisão ou na direção que o Espírito Santo de Deus está nos dando, e não simplesmente aceitar que a palavra da maioria é o correto, tá certo? Eu tenho, muitas vezes, eu acho que eu sou mal compreendido com relação a isso, porque eu vou usar o exemplo que nós estamos vivendo no momento. A gente ouve muita gente falando, a gente ouve a opinião aí de muitas pessoas e tudo mais, e às vezes as pessoas dizem assim, a maioria das pessoas dizem isso. Ok, eu não quero saber o que a maioria das pessoas dizem, eu quero saber o que Deus tem a dizer. O que é que Deus tem a dizer sobre essa situação? O que é que Deus tem a dizer de como deve ser o meu posicionamento frente a essa situação? Não o que o governo tem a dizer para mim. Não o que os médicos, com todo respeito aos médicos aqui, têm a dizer. Não o que os cientistas, com todo respeito a eles aqui, têm a dizer. Talvez aquilo que eles tenham a dizer seja o que Deus está dizendo, e aí tudo bem, mas talvez não seja o que Deus está dizendo. Então nós precisamos buscar em oração a direção de Deus e não simplesmente aceitar aquilo que as pessoas estão falando, ou aquilo que a sociedade diz, aquilo que os entendidos dizem como sendo de fato a melhor opção. Veja, o apóstolo Paulo aqui diz que a melhor opção é eles não viajarem, porque eles vão passar, Deus estava revelando para eles que eles iriam passar por uma situação complicada, eles iam perder as coisas e iriam perder a própria vida. Mas o comandante, o centurião, ele prefere ouvir os especialistas, a ouvir a palavra de Deus que vem através do apóstolo Paulo. E depois ele prefere seguir a direção daquilo que a maioria está falando, do que novamente dar atenção para aquilo que Deus estava falando através do apóstolo Paulo. Então, isso é uma perspectiva de intimidade, isso é uma perspectiva de disciplina, de nós realmente buscarmos colocar o nosso coração e a nossa vida na presença de Deus e buscar a sua presença até que a gente de fato consiga ouvir e consiga discernir a sua voz, dando direção para a nossa vida, dando direção para aquilo que nós vamos realizar, para aquilo que nós devemos fazer. E não apenas seguir na direção da opinião pública ou seguir na direção dos especialistas nas ciências humanas, mas de fato submeter isso à voz de Deus para a gente. Então, eles começam a fazer a viagem e no início da viagem está indo tudo bem. E às vezes isso acontece com a gente também, não é? Talvez isso seja até para provar a nossa própria fé. Veja, talvez no início da viagem, como tudo estava correndo bem, tudo estava acontecendo bem, talvez alguns deles tenham dito, tá vendo? Paulo estava errado. Olha, aquilo que ele achou não era verdade. Aquilo que ele estava discernindo estava errado. Talvez eles tenham até dito isso para o próprio apóstolo Paulo. Mas o fato é que com o transcurso da viagem, as coisas começaram a acontecer exatamente como Deus havia mostrado para Paulo, exatamente como Paulo tinha discernido, como ele tinha percebido, como ele tinha tido a sua percepção espiritual do que iria acontecer ali. Então, verso 13 e 14 diz assim: soprando brandamente o vento sul e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, ou seja, uma viagem tranquila, levantaram âncoras e foram costeando Creta, bem próximo da ilha. Todavia, preste atenção nisso, todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão conhecido como vento noroeste. E aí eles entram numa tempestade terrível, uma tempestade da qual eles não conseguem sair, ok? Sem que ocorra exatamente aquilo que o apóstolo Paulo disse, sem perda material, sem perda das coisas do navio. E o que é interessante nesse contexto é que muitas e muitas vezes, apesar de Deus nos mostrar algo que pode vir a acontecer, ok? Em relação a uma determinada situação, pelo fato de nós estarmos envolvidos naquela situação, Deus pode colocar a sua mão e intervir e favorecer, por causa da nossa presença, outras pessoas que não estão relacionadas com Ele, que não o temem. Veja, o discernimento de Paulo, eu quero ler isso para você de novo, verso 10. Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muitos prejuízos, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Então Paulo está dizendo, gente,
eu estou tendo um discernimento aqui que se nós formos nessa viagem, se nós sairmos para essa viagem agora, essa viagem vai ser desastrosa, nós vamos perder as coisas do navio e nós vamos perder a nossa própria vida. Esse é o discernimento espiritual que o apóstolo Paulo está recebendo. E o capitão não ouve, ele ouve, o comandante não ouve, ele ouve o capitão do navio, ele ouve o dono do navio, e depois ele faz uma votação e ele segue com a maioria que queria que eles fizessem a viagem. E aí acontece, eles começam a viagem tranquila e acham que Paulo está errado, mas depois vem uma tempestade, um furacão, e acontece exatamente aquilo que o apóstolo Paulo disse que aconteceria. E eles começam a ter uma viagem extremamente conturbada. Verso 18 diz assim: contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a tirar ao mar a carga do navio. Veja, começou a ter dano material. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Ou seja, já perderam o navio estava comprometido. Nem sol nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto bateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Olha só, então, Lucas está escrevendo, é Lucas que está escrevendo isso. Ele diz: olha, a situação estava tão trágica, tão feia, que nós perdemos a esperança de sermos salvos. Ou seja, nós dissemos, nós vamos morrer. Certamente porque agora eles lembravam da palavra que o apóstolo Paulo havia dito para eles: a viagem vai ser conturbada, esse é o discernimento que eu estou tendo, nós vamos perder as coisas, vamos perder a própria vida. Mas aí veja o que acontece. Diz assim a partir do verso 21: e após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os: senhores, devíeis ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Ou seja, o apóstolo Paulo, não tem dúvida nenhuma, ele se levanta e ele diz para eles: olha, vocês erraram na decisão de vocês. Vocês deveriam ter me ouvido e vocês deveriam ter seguido a minha palavra por causa do discernimento espiritual que eu recebi de Deus sobre como ia ser essa viagem. Mas há uma mudança agora aqui. Olha só. Entretanto, agora exorto-vos que tenham bom ânimo. No meio de uma tempestade violentíssima, o apóstolo Paulo se levanta e diz para eles: tenham bom ânimo. Veja, a tempestade não parou, a tempestade continua ali, ela continua sendo violenta, ela continua, mas Paulo está no barco e ele diz: tenham bom ânimo. Eles estão, já diz o texto aqui, eles já perderam, verso 20, eles perderam toda a esperança de serem salvos. Ou seja, eles falaram: nós vamos morrer. E aí o apóstolo Paulo levanta no meio de toda aquela tempestade violenta e diz para eles: tende bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Então houve uma mudança, acontece uma mudança aqui, você consegue perceber? Porque no discernimento espiritual que Paulo tem antes deles saírem de viagem, ele diz que haveria perda material e haveria perda das suas próprias vidas. Eles estão aqui numa situação tão complexa, tão complicada, que eles já estão conscientes de que eles vão perder a própria vida. Mas aí, no meio de toda essa fúria, no meio desse furacão, o apóstolo Paulo levanta no meio do navio e diz: olha, vai se perder as coisas materiais, mas não vai perder a vida de ninguém. Então tenham bom ânimo. Por quê? Por que o apóstolo Paulo faz isso? Por que o apóstolo Paulo se levanta no meio de uma tempestade violenta, que todos estão cientes que vão morrer, e ele tem uma opinião diferente daquilo que está acontecendo? A resposta está no verso 23. Ele diz assim: pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, não tenha medo. Eu amo essa expressão na Bíblia. Ela aparece várias vezes. Todas as vezes que o anjo do Senhor aparece para um servo do Senhor, ele vem com essa palavra: não tenha medo.
o servo disse para Josué, o anjo disse para Josué, o Senhor disse para Josué: Josué, não tema, ser forte e corajoso. Ele disse para Moisés: não tenha medo. Ele disse para Gideão: não temas. Ele disse para Maria: Maria, não temas. Jesus disse para os seus seguidores, quando eles estavam no barco: por que estão com medo? Homens de pouca fé, no meio de uma tempestade, não temam. Nós vamos ouvindo essa palavra se repetir várias e várias vezes, e agora o anjo do Senhor aparece para Paulo e diz a mesma coisa para Paulo, no meio de um furacão, no meio de um tufão, no meio de uma situação onde todos que estão ali tem marinheiros experientes, tem soldados, todos eles estão apavorados e cônscios de que eles vão morrer. O anjo aparece para Paulo e diz para ele: Paulo, não temas. Eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. Uau! Paulo se levanta no meio daquela situação toda com uma palavra diferente, com um sentimento diferente, porque ele recebe, assim como ele recebeu uma palavra de profética, um discernimento espiritual antes da viagem sobre o que ia acontecer com a viagem, agora ele recebe uma palavra que vem diretamente para o coração dele, trazida por um anjo, dizendo para ele: Paulo, não temas, porque você vai chegar a Roma e você vai falar com César, e Deus, pela graça dele, por causa de você, porque você está nesse navio, ele vai poupar a vida de todos aqueles que estão aqui com você. E por isso Paulo diz para eles: tenham bom ânimo. Agora veja, isso é uma situação de absoluta fé, é uma postura de uma mente renovada. Você faria isso? Você é capaz de fazer isso? Paulo está no meio de uma tempestade, toda a circunstância ao redor dele diz o contrário daquilo que ele está falando, mas ele está convicto por causa da palavra que ele recebeu de Deus para ele, por causa da revelação que Deus trouxe a ele. Olha só o verso 25: portanto, senhores, tende coragem. A mesma palavra que ele recebeu do anjo, agora ele fala para as pessoas que estão no navio com ele: tendem coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme foi anunciado. Nós não estamos dentro de um navio, no meio de um tufão, no meio de uma tempestade, mas nós estamos no meio de uma situação complicada na nossa nação e no nosso mundo. Nós estamos diante de uma crise de enfermidade, promovida por um vírus. Nós estamos no meio de uma crise política, nós estamos no meio de uma crise econômica, ou seja, não há um tufão de vento e de ondas, mas há um tufão acontecendo ao nosso redor. E aí, qual é o seu sentimento? Você está dentro desse barco. Qual é a sua postura? O que você sente? Como você reage a isso? Lucas diz que todos abateu-se com ímpeto sobre nós a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Veja, a ponto de perdermos. Lucas está se colocando aí no meio. Lucas também é um conhecedor de Jesus, ele também é um seguidor de Jesus. Os demais, todos que estão ali junto na viagem com Paulo, nós perdemos a esperança de sobreviver. Mas aí o apóstolo Paulo levanta e ele diz: olha, não fiquem desanimados, não tenham medo. Um anjo do Senhor apareceu para mim hoje à noite e ele falou comigo. Ele disse que eu vou chegar a Roma, eu preciso falar com César, eu preciso testemunhar a César. E o Senhor diz que todos aqueles que estão nesse navio comigo vão ser, pela graça dele, poupados. Tenham coragem, porque eu creio que vai se cumprir exatamente conforme aquilo que eu ouvi do Senhor. E aí? Sem nenhuma reação aí? Sem nenhuma reação de vocês? E aí? Você está dentro desse barco da pandemia, barco da crise econômica. Você se porta como? Como alguém que está desesperançado, achando que tudo vai de ruim vai acontecer, tudo vai acabar, nós vamos naufragar? Ou você se posiciona como o apóstolo Paulo,
Você tem uma palavra diferente. Você tem uma palavra de convicção. Aí você diz para mim, mas Ricardo, eu não recebi essa palavra. Como não? Nós recebemos essa palavra, ela está aqui. Ela pode vir de uma forma objetiva, subjetiva para a gente, ok? Através de uma confirmação do Espírito Santo, através de um sonho, de uma visão, de um anjo. Ela pode vir dessa forma subjetiva, mas ela está sendo dita para nós de forma objetiva. Deus diz para nós, não temam. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Vocês não precisam ter medo de nada. Você consegue acreditar que por causa da sua fé, por causa de você, Deus vai abençoar as pessoas que estão com você? Por causa de nós, por causa do povo dele, por causa da igreja dele, Deus vai abençoar a nossa nação, o Brasil, a nossa economia, o nosso mundo. Quando é que nós vamos começar a ler essas coisas nas Escrituras e parar de achar que isso é algo do passado? Quando nós vamos começar a entender que isso é uma revelação de como Deus interage conosco? Veja, talvez por causa de você, a sua empresa não vai quebrar. A empresa onde você trabalha, Deus vai dizer, ok, o mundo todo está passando por uma crise econômica, mas porque lá, naquela empresa, tem um filho meu, uma filha minha, um servo meu, uma serva minha, eu vou abençoá-lo. E porque eu vou abençoá-lo, eu vou abençoar todos aqueles que estão ali com eles. Não é por causa do seu patrão, não é por causa da economia, não é por causa da política, é por causa de você, porque você é um servo de Deus, uma serva de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Entende isso? É por causa da igreja. Mas nós perdemos essa perspectiva. Infelizmente, a igreja acredita que as coisas vão ser solucionadas por causa da sociedade, por causa do governo, por causa dos cientistas, por causa... Meus queridos, em nome de Jesus, se o navio não vai afundar é porque você está nele, é porque a igreja está nele, é porque o povo de Deus está nele. Mas, para isso ser assim, nós precisamos ter uma postura como do apóstolo Paulo. Nós precisamos dizer, eu acredito que vai ser exatamente conforme aquilo que as Escrituras me dizem. As Escrituras me dizem que eu tenho a vida de Deus em mim. Eu estou carregando a realidade do poder de Deus dentro de mim, pela pessoa do Espírito Santo que está vivendo em mim. A palavra de Deus me diz que Jesus continua operando através da minha vida. Eu acredito nisso. Eu acredito que eu vou levar cura para as pessoas. Eu acredito que eu vou levar esperança para as pessoas. Eu acredito que eu vou levar solução para a vida das pessoas. Eu acredito que eu vou levar paz para a vida das pessoas. Não sou eu que serei afundado pela tempestade. Eu não vou perder para essa tempestade. Entende? Mesmo que um navio afunde. Você vai ver aqui na história de Atos 27 que o naufrágio acontece, eles perdem todo o navio é destruído, eles têm um naufrágio, eles vão parar numa ilha, isso vai ser dito para a gente no capítulo 28, mas nenhum deles morre, nenhum deles se perde. Então sim, nós podemos atravessar uma situação de crise econômica, nós podemos naufragar na economia, nós podemos naufragar com relação à saúde, mas isso não significa que a tempestade vá nos destruir. Mas aí nós precisamos ter uma postura diante da tempestade, semelhante à postura que o apóstolo Paulo tomou aqui. E não é uma postura porque a gente confia em nós mesmos, porque nós somos ousados, valentes, não. É porque nós ouvimos de Deus, não temas. A minha graça vai favorecer você, a minha graça vai favorecer as pessoas que estão com você, por causa de você. Nossa, isso é fantástico. Pense no privilégio que é isso, pense na intimidade que o apóstolo Paulo tem aqui com o Senhor, o privilégio que é isso, o privilégio que é você saber que pessoas não vão ser destruídas, que pessoas não vão ser mortas, que pessoas vão ser poupadas.
por causa de você, por causa do seu relacionamento com Deus. E se a gente confia nisso, então nós temos que nos posicionarmos de uma maneira que demonstre essa nossa confiança. O texto continua dizendo que eles já estão na 14ª noite, enfrentando aquela tempestade sem nada comer, e aí então, verso 31, o apóstolo Paulo mais uma vez se levanta para dar instrução. Veja, Deus disse para Paulo que todos aqueles que estavam no navio por causa de Paulo seriam poupados, mas aí tem um grupo ali que não acredita na palavra de Paulo, assim como eles não acreditaram quando Paulo falou lá, primeiramente, que eles não deveriam sair de viagem, e eles tentam pegar um bote para fugir do navio. E aí o Paulo vê aquilo, e aí Paulo diz no verso 31 para o centurião e para os soldados: caso esses homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis salvá-los. Algumas Bíblias dizem, vós não podereis ser salvos, querendo dizer que se não ficassem todos ali, então Deus não cumpriria aquilo que ele disse para Paulo, porque ele disse para Paulo que ia poupar todo o navio, porque eles estavam ali com o apóstolo Paulo. Então, se saísse alguém do navio, não seria poupado. Paulo diz isso para eles, aí o centurião agora ouve Paulo. Depois disso tudo, ele começa a dar ouvido para Paulo, e ele manda cortar as cordas do bote salva-vida e deixar o bote embora para que as pessoas não saiam do barco. E aí, o texto diz que logo aos primeiros sinais do alvorecer, ou seja, o começo do 15º dia, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando: hoje já é o 14º dia que estáis em vigília contínua, em absoluto jejum. Eles não tinham tempo para comer, eles estavam enfrentando a tempestade. Eis que agora eu vos exorto a que comais algo, porquanto somente dessa maneira podereis sobreviver. Ou seja, não adianta você tentar sobreviver à tempestade e morrer de fome. Veja, esse é outro ensino para a gente. Como é que nós estamos lidando, a forma que nós estamos lidando com toda essa situação relacionada à enfermidade causada pelo vírus do Covid-19. Parece que o Covid-19 virou a única forma de morte existente no mundo. Ela não é. As pessoas podem fazer um monte de coisa para combater o Covid-19 e morrer de outras coisas. Entende? Nós não temos controle. Então nós precisamos pensar na vida como um todo. Sim, eu não estou dizendo aqui que nós não devemos ter responsabilidade e cuidado necessários com relação ao que fazer para enfrentar a Covid-19, mas eu estou dizendo que nós podemos ficar enfrentando a Covid-19 e morrermos de fome. Morremos de outra coisa. Ele está dizendo isso, vocês estão lutando contra a tempestade, mas se vocês ficarem sem comer, vocês não vão morrer com a tempestade, mas vão morrer de fome. E aí o apóstolo Paulo aqui os incentiva, os encoraja a se alimentarem. Ele diz para eles: nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. Uau! Uou! Isso é convicção. Isso é fé. Por que Paulo diz isso? Não é assim porque ele acha. Ele diz isso baseado naquilo que ele ouviu do Senhor. O Senhor diz para ele: nenhum dos que estão com você nesse barco vai morrer. E Paulo tem convicção disso. Ele diz para eles: vocês vão sobreviver. Nenhum de vocês, mal algum vai acontecer com vocês. E aí, olha a postura dele. E havendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Em seguida partiu o pão e começou a comer. Num momento, todos se reanimaram e também se alimentaram. Estavam a bordo 276 pessoas. O que eu quero destacar aqui é que não adianta a gente falar sobre a nossa fé para as pessoas, falar para as pessoas não ficarem desesperadas, para as pessoas crerem, se nós não temos uma postura de fé. A fé bíblica, ela é ativa, ela não é um conceito, ela é prática. Então Paulo está dizendo para eles: ei, não tem motivo para o qual vocês ficarem desesperados, vocês devem se alimentar. E qual é a postura de Paulo? Paulo dá graças, parte o pão e come. E a segurança de Paulo, a tranquilidade de Paulo, contagia 276 pessoas que estão ali. E aí todos eles começam a comer, todos eles se alimentam.
Você consegue entender? A sua postura de fé, a sua postura de serenidade, de paz, de convicção, de generosidade, de palavras que abençoam e etc., é que vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor. E aí eu tenho que falar nisso, escrevi sobre isso ontem, e eu estou insistindo com relação a isso durante praticamente essa semana, porque isso é algo que o Espírito Santo de Deus tem falado bastante comigo e me incomodado bastante. Queridos, nós não podemos, como povo de Deus, termos a mesma postura, o mesmo posicionamento que a gente vê a sociedade de uma maneira geral tomando diante dessa crise, diante dessa situação. Nós não podemos ficar atacando uns aos outros. De novo, mais uma vez eu quero dizer aqui, eu não estou fazendo nenhum discurso ideológico, eu não estou defendendo nenhum lado político, mas eu quero dizer para você que seja lá qual lado político que você entenda que esteja correto no meio do que está acontecendo, não é certo você ficar atacando o outro lado. Não é certo um seguidor de Jesus, um cristão, ficar atacando o outro lado. Se nós nos posicionamos da mesma maneira que a sociedade se posiciona, nós estamos semeando as mesmas coisas que a sociedade está semeando. Hoje de manhã, na minha meditação que eu mando para a nossa igreja e para alguns outros grupos, eu escrevi a respeito daquele texto de Tiago que diz que é em paz que se semeia a justiça. Então a nossa postura, se nós nos apresentamos diante das pessoas como cidadãos do reino de Deus, como filhos de Deus, com medo, da mesma maneira que todo mundo está com medo, se nós nos apresentamos com raiva, da mesma maneira que todo mundo está com raiva, se nós nos apresentamos atacando os outros, denegrindo e etc., da mesma maneira que todo mundo faz, que diferença nós vamos causar? Que diferença que nós vamos fazer? Veja, a diferença que o apóstolo Paulo causa aqui, nessas pessoas, é que ele está absolutamente em paz, ele dá graças, ele parte o pão, ele come. Então a postura dele, a tranquilidade dele, a paz dele, a confiança dele em Deus contagia todo mundo ali. Essa é a minha oração por você, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida e que ele transborde de você, que a sua paz contagie a sua casa, que a sua paz contagie o seu esposo, que a sua paz, a sua serenidade, a sua mansidão, a sua compaixão, a sua generosidade contamine, influencie o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, os seus companheiros de trabalho, as pessoas da sua comunidade, da sua igreja, as pessoas da nossa igreja, as pessoas do mundo. Quando eu entro num lugar, quando eu vou no mercado, quando eu vou em algum lugar, eu encontro um monte de pessoas que estão com medo. Elas mostram no olho dela que elas estão assustadas, que elas estão confusas. Quando eu chego nesses lugares, eu espero que a paz de Deus que está dentro de mim, seu amor, sua bondade, minha convicção a respeito da bondade de Deus, do amor dele, da paz dele, do cuidado dele, flua de mim e toque na vida dessas pessoas que estão no meio da mesma tempestade que eu estou. Nós estamos dentro da mesma tempestade, mas nós, como seguidores de Jesus, podemos ter uma postura diferente no meio do navio, dentro do navio. Assim como Jesus com seus discípulos, enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus dormia no navio. Enquanto esses homens estão desesperados, Paulo está tranquilo, sereno, porque ele sabe quem Deus é e ele sabe o que Deus disse para ele. Se nós sabemos quem Deus é e se nós sabemos o que Deus tem dito para nós, nós podemos ficar serenos, nós podemos ficar tranquilos. E você diz, mas Ricardo, como eu sei? As Escrituras nos dizem. As Escrituras não nos dizem que o nosso mundo vai acabar destruído por um vírus. As Escrituras nos dizem que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores vai se levantar, ele vai voltar em glória, todo olho o verá, um novo céu e uma nova terra vão se formar, a morte será destruída, a enfermidade será destruída e tudo aquilo que é contrário ao governo amoroso de Deus será destruído e nós vamos viver eternamente, não como fantasmas, não flutuando, mas com carne, com corpo glorificado, num mundo renovado, vivendo para a glória de Deus, fazendo as coisas para a glória de Deus, servindo, trabalhando e fazendo tudo que nós fomos criados para fazer de uma maneira que Deus seja honrado e Deus seja glorificado, sem nenhuma oposição mais a Ele.
Então eu vivo baseado nisso. Eu vivo baseado nessa convicção. E quando nós agimos assim, a gente influencia pessoas. Veja, o apóstolo Paulo, essa postura do apóstolo Paulo influenciou aqueles homens todos. 276 pessoas foram reanimadas no meio de uma tempestade e eles começaram a comer. E depois os soldados veem que o navio está naufragando e eles querem matar os prisioneiros para que eles não fujam. Mas aí agora o centurião já foi conquistado por Paulo, pelas posturas de Paulo. Aquele que não deu ouvido para ele no começo, agora dá ouvido para ele e quer defendê-lo. O texto nos diz, no verso 43, contudo o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação proposta, que era de matar os prisioneiros. E ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem, em primeiro lugar, ao mar e rumassem em direção à terra. E aí diz aqui que os demais deveriam seguir, os primeiros agarrando em tábuas ou destroços flutuando do navio. E o texto termina, e assim ninguém se perdeu e todos chegaram a salvo em terra firme. Ou seja, aquilo que Paulo disse, aquilo que ele disse, porque ele ouviu de Deus, se cumpriu. Ninguém se perdeu. O navio se perdeu, mas ninguém se perdeu. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Mais de Ti, Senhor. Abre nossa mente, o nosso coração, para crermos na Tua palavra. Assim como fizeste com o apóstolo Paulo, faz conosco. Envia anjos para falar conosco. Fale conosco através de visões, de sonhos, confirmando aquilo que está registrado na Tua palavra. Fale conosco trazendo impressões e convicções, discernimento no nosso espírito, como o Senhor mostra aqui que o Senhor fez com o apóstolo Paulo. E nos dê, Senhor, a graça de termos a mesma postura presente em Paulo no meio dessa tempestade, desse tufão, desse furacão que ele estava enfrentando naquele navio. Nós não estamos no meio de um tufão, de um furacão, mas nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos no meio de uma pandemia de enfermidade, no meio de uma pandemia política, no meio de uma pandemia econômica. Senhor, as pessoas estão precisando ouvir a Tua voz. Fala conosco para que a gente tenha a coragem e a autoridade de nos levantarmos no meio de tudo isso e darmos a direção para o mundo, a direção que as pessoas precisam seguir. Acorda teus líderes, acorda os pastores, acorda a tua igreja, para que a gente entenda que não somos nós que temos que ficar esperando receber a direção da Organização Mundial de Saúde, a direção de governos. Nós somos aqueles que temos que nos erguer e nós temos que usar da tua autoridade, da tua palavra para dar direção e rumo para a sociedade nesse momento. Não através de uma canetada, não através de um poder político, mas através da influência do Teu reino jorrando de nós, assim como nós vemos acontecendo através do apóstolo Paulo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Joia, gente. Deus abençoe você. Muito obrigado por estar conosco aqui nesse tempo, na nossa live de hoje. Eu espero que a gente consiga salvá-la e ela possa ficar aí no nosso feed, ok? Do Instagram da nossa igreja, e que eu consiga também colocar lá no meu canal da plataforma do Reino. A de ontem eu não consegui colocar na plataforma do Reino, vamos ver se eu consigo colocar essa aqui, ok? Mas a de ontem está aí no nosso feed, se você quiser assistir. Amanhã a gente está junto, então, terminando o livro de Atos dos Apóstolos. Foi muito bom estar com você aqui, muito obrigado por você estar comigo aqui nesse dia, ok? Que Deus abençoe a sua noite, que você tenha uma boa noite de descanso, que você no meio dessa tempestade possa se levantar e deixar fluir de dentro de você as realidades do reino de Deus que estão aí, tá certo? Muito bom. Deixa eu dar uma geral aqui para ver se entrou mais alguém com quem eu não falei. Olá, Oswaldo, bem-vindo. Domingas, muito bom ter você aí com a gente. Que joia. Quem mais entrou aqui? Elô, muito bem. Bem-vinda, Elô. Fala, Ian. Que legal que você está aqui hoje também. Mateus, olá, Mateus.
Bom ter você aqui com a gente. Olá, Ellerson, Viviane. Quem mais chegou aí depois? Acho que eu não estou perdendo ninguém. Bruno, olá Bruno, beleza, cara? Que legal que deu para você estar aqui com a gente também. Fabiano, já falei, Noemi também. Ah, que bom, Viviane, amém. Louvado seja Deus. Ok, eu acho que eu consegui cumprimentar todo mundo. Se alguém escapou aí do meu cumprimento, sinta-se beijado, sinta-se abraçado, ok? É que enquanto eu vou falando aqui, à medida que o pessoal vai entrando, nem sempre eu consigo ver todo mundo que entrou. Mas foi muito bom estar com vocês. Jesus abençoe você. Beijo no seu coração. Até amanhã, com a graça de Deus.